Dizendo agora para você, Flávio, porque você falou assim, imagine se o Bolsonaro, né, quando você falou aqui do Lula ao lado de Maduro, dessas fotos dos pessoal fantasiado de cubano, no caso do Flávio Dino, não é fantasiado de comunista, ele é comunista. O pessoal lembrou, por exemplo, de como foi o tratamento ao Bolsonaro quando ele se referia ao Trump ou ao Viktor Orbán da Hungria. O próprio Netanyahu. O próprio Netanyahu, né? Ou seja, tratados como ultradireitistas, sim, ditadores, fascistas, ditadores. Agora, aparecer assim, né? Maduro, Fidel... Você sabe que isso tem tudo a ver com o que eu estava planejando aqui? Porque, olha só, a Fabi comentou sobre o neoconstitucionalismo e sobre como você muda as leis simplesmente falando, agora a minha interpretação, né? A gente está falando que tudo agora no Brasil é um joguinho de interpretações. Isso, na verdade, é uma questão extremamente complexa, difícil, complicada e que está envolvendo o mundo inteiro, porque não é só o Brasil que está nessa, né? Porque, assim, você olha bem para o que está na lei. Dá a impressão de que, por exemplo, quando o artigo 5º da Constituição garante que todo mundo tem direito ao transporte, porque o Estado provê o transporte, tem alguma clareza aí do que significa esse termo? O exemplo que eu sempre dou, olha, eu quero ir para Nova York agora. Cadê o Estado pagando minha passagem? Quero ir, primeira classe, viu? O Estado me garante o transporte? Aí você vai ver, não, veja bem, isso aí, a interpretação fica a cargo tanto dos legisladores quanto principalmente do judiciário. O neoconstitucionalismo é justamente isso, ou seja, você ignora o texto da lei e você fica com a interpretação de juízes. Isso é uma tentativa de copiar a escola americana, que tem muito mais jurisprudência, ou seja, decisões de juízes, do que leis de fato. É o que o Barroso tenta fazer constantemente, né? Falar, mas eu sou da escola americana de direito. O problema é que a escola americana está sempre visando os primeiros juízes daquele país que estavam querendo manter as tradições e a liberdade daquele povo. O Barroso ele não está querendo saber de tradições lá de trás. Ele está querendo falar, olha, ano zero, apaga tudo e agora vamos começar com a minha interpretação e agora todo o poder fica concentrado nas minhas mãos. Essa é uma jogada extremamente séria. Vou dar só um exemplo para vocês verem o tamanho do problema. Eu, como sou da área de linguística, entendo disso muito bem. A mídia, o consórcio da mídia, chama a PEC que a gente está comentando aqui de PEC do Bolsa Família. Dá a impressão que é uma PEC para mandar dinheiro para os pobres. Algum pobre vai ver o dinheiro dessa PEC? Não, olha quantas vezes eles usaram... Nem a picanha. Não, picanha, pelo amor de Deus, gente, vocês vão comer carne de grilo e ainda vai ter uma longa propaganda governamental falando que vocês precisam ser vegans, porque onde já se viu, né? Comer picanha é discurso de ódio. Olha só, orçamento secreto. Quantas vezes a gente comentou que o orçamento secreto foi chamado, inclusive pela mídia, de o maior escândalo de corrupção do mundo? Nossa, o orçamento secreto é milhões de vezes pior do que o Petrolão. Só que aí vai lá e fala assim, bom, agora que o PT entrou, agora é emendas de relator. E o PT vota a favor. Você que votou no PT porque você acreditou que o orçamento secreto era uma coisa horrível, você, trouxa, agora vai ter que pagar porque o PT tá lá votando a favor do orçamento secreto. Outra coisa, rachadinha. Lembra do escarcéu que fizeram com isso? Porque é pior que um Petrolão. Outro caso, miliciano. O André Siciliano foi pra lá, hein? Exato. Esse termo miliciano... Já estão lembrando aqui no chat isso, André Siciliano nessa carreta aí. Exato. Miliciano... Vale lembrar quem é André Siciliano, hein? Sim, é o primeiro da LERJ. Primeiro da lista da LERJ. Quer explicar, Fabi? Vamos lá. Que ele teve uma rachadinha bem pior, né? E na história das rachadinhas que aconteciam nos gabinetes da Assembleia Legislativa Fluminense, o André Siciliano do PT, nomeado aí secretaria-geral da presidência, acho, ministro, o André Siciliano era o campeão da lista, era o campeão. Por quê? Porque queria se apontar o dedo para o Flávio Bolsonaro, e agora ele é ministro. Quer dizer que... 40 vezes, né? 40 vezes mais movimentação, né? 40 milhões de reais na movimentação do gabinete dele. 49,3 milhões naquela planilha do COAF. 50 milhões de reais, gente. E deixa eu acrescentar uma informação. André Siciliano era presidente da Assembleia, né, Legislativa do Rio de Janeiro. Exatamente. Sabe quem presidia a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro nos anos 90, quando eu morei no Rio, trabalhava como repórter de televisão no Rio, entrevistei várias vezes? Chutaria que era o Sérgio Cabral. Sérgio Cabral. Acertei. Depois
Depois subiu nos palanques de Lula, pedindo voto para Lula, voto para Dilma, todos os cupinchas junto, né? É isso. Cabral, aliás, o Cabral está solto desde a sexta-feira da semana passada. Prenderam o Índio, soltaram o Cabral, o ministro também quente. Gilmar Mendes soltou o Cabral. Sérgio Cabral, o maior ícone da corrupção no Brasil, condenado a 420 anos de cadeia e contando, porque poderia chegar a 1.000. A Lava Jato poderia ter chegado até a 1.000 anos de condenações. O Sérgio Cabral é um caso em que nem a desculpa do Caixa 2 se aplica, porque ele é um réu confesso de quem surrupiava dinheiro, de quem roubava, ou como ele mesmo chegou a dizer que ele tinha o vício de roubava dinheiro para uso pessoal. Ele confessou que tinha 100 milhões de dólares em contas no exterior para bancar a farra dos guardanapos na Europa, para comprar joias para a mulher dele em boutiques famosíssimas, na Champs-Élysées. O Sérgio Cabral passou 6 anos e alguém ousa dizer que o crime não compensa no Brasil? 6 anos, e agora, neste momento, ele está lá com uma tornozeleira eletrônica em Copacabana, com vista para o mar. Eu também queria essa tornozeleira eletrônica. Com sauna, né? Numa cela particular gourmet. Alguém vai Confessou dizer... que era viciado em roubar, Silvio, lembra disso? Exato, no vício de roubar. Alguém vai dizer aqui que o crime não compensa no Brasil? Só fazer um comentário rápido, a Cristina tinha lembrado do caso, né, das anulações que aconteceram, porque, mas espera aí, o delator, depois do delator falar, e meu cliente precisa falar, e acabaram anulando várias das condenações. Entre essas várias condenações, foram várias, não foi uma, foram várias condenações de réus confessos. Foi uma coisa que só existiu no Brasil, ou seja, o cara vai lá e fala assim, olha, eu roubei 100 milhões, eu roubei e sou corrupto. Não, mas peraí, apesar de você ter confessado, precisava ter alguém, que não se sabe porque você acabou de confessar, mas precisava ter uma audiência posterior, talvez com você mesmo, e como não teve, então você tá livre para sair daqui. Agora, ainda bem que essas pessoas não, sei lá, xingaram o ministro ou divulgaram uma notícia que alguém pode interpretar como falsa, porque aí essas pessoas provavelmente estariam já num porão, né? Porque a justiça no Brasil não funciona, Flávio. Simples assim. Se a gente for... O Brasil tem 4 instâncias no judiciário. A Fabi pode falar até mais sobre isso. Estados Unidos tem 3, por exemplo, mas a segunda instância não revisa a primeira e a terceira instância é inacessível às partes. Eles analisam 100 casos no ano, a última instância. Os ministros do STF analisam 1.000 casos. Eles têm tempo para decidir como é que a Câmara deve executar o seu orçamento. Eles têm tempo para legislar, eles têm tempo para decidir quem eles vão prender prefeitos, eles têm tempo para decidir quem vai prender prefeitos. Eles são ministros da Suprema Corte. Então veja como não funciona. E detalhe, é uma justiça ineficiente e cara ao mesmo tempo. Porque o pagador de impostos arca com isso e depois tem que pagar de novo. É você, eu, nós, todos aqui que pagamos por tudo isso. E não funciona. Ou melhor, funciona mais para uns do que para outros. Diga, Fabi. Realmente. Eu fico muito triste de observar o que viramos, né? Aqui eu falei do neoconstitucionalismo e realmente o ministro Barroso é o pai ou a tia-avó dessa bandeira aqui no Brasil e está fazendo muitos seguidores, infelizmente. E a gente tem aí também a tal da juristocracia, que é algo que vai muito além, né, do ativismo judicial. Porque o ativismo judicial, eles só faziam isso quando faltava, né, o Congresso não se mexe, então vamos fazer nós mesmos, né, por omissão. Foi assim que começou. Mas a juristocracia não, você já governa através de juízes. Eu acho que isso não existe, o Brasil tem que levar a medalha de ouro, porque não existe nenhum país no mundo onde os juízes estão mandando tanto. Isso está se alastrando para as outras instâncias também, ao ponto de eu ouvir amigos, colegas advogados que estão fazendo sustentação oral em algum processo e o juiz não ouvi-lo, justamente já porque está com essa, sei lá, sanha aí de Alexandre de Moraes, infelizmente, né? Então, a gente tem observado esse negócio de 4 instâncias. Eu vejo, por exemplo, o senador que até gosta, o senador Girão, ainda com o disco arranhado, falando, a gente precisa derrubar a prisão em segunda instância. Ele não percebeu que pessoas estão sendo presas sem o devido processo legal em fase de inquérito. Isso está muito mais acima na prioridade do que verificar agora se é bom ou não o Brasil ter condenação após prisão em segunda instância, mesmo porque que a gente viu?
Você pode ter a condenação o que for, né? Eles vão anular se for do interesse deles. Então, o que precisa ser parado, qualquer brasileiro sabe apontar, para voltar à normalidade das nossas regras jurídicas, porque sem isso só existe um outro caminho, anarquia e caos social. Então eu fico aqui indignada, porque quem quer o caos não somos nós. Pelo contrário, nós queremos a ordem, nós queremos a legalidade, a volta de tudo, mas está ficando cada dia mais distante. Essa história do índio, a gente acaba fazendo piada, mas quem recebeu o HC foi o ministro Barroso, o grande defensor de indígenas. E não existe recurso jurídico, porque contra decisão monocrática de ministro do Supremo Tribunal Federal, eles decidiram que não cabe HC. Então, você não tem peça processual para entrar no Supremo e tirar algo que a justiça considera grave, réu preso indevidamente. Então, esse é o horror dos horrores. E aqui eu diria também que na mesma situação está aquele pastor Fabiano. Então, é isso que a gente está vendo. Um condenado, réu confesso, era tido antes como a rainha das provas era a confissão. Não, não vale. O que vale é prova de WhatsApp vazada de grupinho que nem pode por lei. É isso, esse é o nosso horror. Brasil, o país do emoji.